Fala pessoal, começando então com a aula hoje sobre matérias e suas propriedades. Então pessoal, todo o nosso universo é constituído de matéria mais energia. Então a matéria é nada mais nada menos que o material físico do universo, né? Todas as partículas possuem massa. Então a gente tem vários exemplos de matéria no nosso dia a dia, né? A gente tem madeira, né? Areia, metal, a água, né? A própria vegetação, nós mesmos, todos somos constituídos de matéria. A matéria ainda é constituída pelo que a gente chama de elementos químicos, que são o quê? São, então, formados por átomos de mesmo número atômico. Então, a matéria é constituída por essas unidades microscópicas, né, que são os átomos, quando a gente tem elementos, né, de uma única natureza, e moléculas que são formadas, podem ser formadas por elementos de naturezas diferentes. O átomo, como você já deve ter estudado, ele então é um sistema energeticamente estável, né, ele é neutro, constitui-se de um núcleo bem denso, né, onde estão então os prótons e os nêutrons, e envolto então por elétrons, né, essa representação do átomo moderno. Os átomos ainda podem se combinar para formar as moléculas, né, que são esses aglomerados estáveis de átomos que se ligam entre si. E a gente pode ter moléculas tanto formadas por átomos iguais ligados entre si, como a molécula de O2, né, do oxigênio, com moléculas formadas por elementos diferentes, como por exemplo a molécula de água. Lembrando, pessoal, que nesse modelo a gente tem representado os átomos similar do que a gente tem no modelo de Dalton, né? Em que a gente considera o átomo como uma esfera maciça, é apenas de forma esquemática. E a matéria também pode ser quantificada. Então, a unidade de medida no sistema internacional para a quantidade de matéria trata-se do mol. Então, 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 entidades, ou seja, esse número bem grandinho aqui. Então, se eu tenho 1 mol de ferro, por exemplo, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de ferro. A matéria pode se apresentar ainda em 3 diferentes estados físicos. Então, a gente tem o gás, né, que não tem forma nem volume definido, líquido, que não possui forma definida, mas possui um volume bem definido, e sólidos, né, que são rígidos com diferentes formas e volumes definidos. Então é até interessante a gente notar que, por exemplo, a água a gente tem ela presente nos 3 estados físicos diferentes, né? Então a gente tem, por exemplo, aí, tanto vapor de água, assim como a água no estado líquido e a água no estado sólido, né, nas geleiras, por exemplo. Então tudo depende do quê? Das condições de temperatura e pressão, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, átomos consistem de um mesmo tipo de elemento. As moléculas podem possuir, então, né, elementos iguais ou elementos distintos, que é o que a gente chama de um composto. Se mais de um átomo, substância, né, elemento ou composto são encontrados juntos, a gente tem o que a gente chama de uma mistura. Entre os elementos, atualmente são descritos 118 na tabela periódica atual. Estes são base, né, da constituição da matéria. Para a gente ter ideia, na crosta terrestre a gente tem 5 elementos principais, né, que representam por uma quantidade bem acima, né, da composição. Então a gente tem oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio. Já no nosso corpo humano, os 3 elementos principais são oxigênio, carbono e hidrogênio. Então estes representam por em torno de 93% da composição do nosso corpo humano. Inclusive é interessante destacar que essa grande presença de hidrogênio e oxigênio se dá até pela água, né? O nosso corpo aí, a gente tem em torno de 70%, considera-se que é composto basicamente de água. Os elementos químicos, como já discutido em outras aulas, a gente tem a representação deles por símbolos, né? Então a gente geralmente tem uma letra em maiúsculo ou 2 letras, né? A primeira em maiúsculo e a segunda em minúsculo. Então, como exemplificado em alguns elementos químicos, né? Então, o carbono a gente representa pelo símbolo com a letra C, o bário com um B maiúsculo e o A minúsculo, ferro com F maiúsculo e E minúsculo, e assim por diante, né? Trago alguns exemplos aí. Então, a maioria desses elementos, né, vão interagir formando aí o que a gente chama de compostos. E esses compostos, então, eles são formados a partir das ligações químicas, né, que a gente
também discute um pouquinho em momentos dentro do conteúdo de química. E Proust, em torno de 1800, ele diz o seguinte, que quando ocorre a formação desses compostos, a proporção de elementos em um dado composto puro vai ser constante. Ou seja, a gente tem o quê? Quantidades bem delimitadas dentro da química, né? Ou seja, a matéria ela é bem quantificada. Agora, quando a gente mistura, então, né, diferentes componentes, diferentes substâncias, a gente pode ter duas situações principais. A primeira são as misturas heterogêneas, em que a gente não tem uma uniformidade do sistema. Então, por exemplo, quando a gente tem água e óleo, a gente observa duas fases distintas, né? Eu consigo ver direitinho ali os dois componentes diferentes. Então, tem uma mistura heterogênea. No caso das misturas homogêneas, então, por exemplo, na letra B, o álcool e água, a gente tem uma fase somente, eu não consigo ver as diferentes substâncias. Então, com isso, eu tenho uma mistura homogênea, que também geralmente é chamada de solução. Então, resumindo, se a matéria não é totalmente uniforme, eu tenho uma mistura heterogênea. Se a matéria é totalmente uniforme, eu tenho uma mistura que eu chamo de homogênea. Se a matéria homogênea ela pode ser separada por meios físicos, então ela é uma mistura. Se a matéria homogênea não pode ser separada por meios físicos, então ela é uma substância pura. Mas como assim? Por exemplo, se eu tenho uma substância pura, não há presença de outra, se eu, por exemplo, aquecer ela, ela vai evaporar e não vai sobrar nada no meu frasco, por exemplo. Já se uma substância pode ser decomposta em algo mais, então ela é um composto. Então, como um composto é formado por mais de elementos de diferentes naturezas, né, então eu consigo, né, quebrar essas ligações químicas e decompor essa substância. Então, e se uma substância pura, por fim, não pode ser decomposta em algo mais, então é um elemento. Então, por exemplo, se eu aquecer o ferro, por exemplo, eu acabo realizando o derretimento dele. Se eu, no caso do carbono, a mesma coisa. Então, elementos puros eu não consigo quebrar em diferentes substâncias, porque ele já é um elemento puro, ele só tem átomos de uma natureza somente. Então, resumir aí para facilitar um pouquinho, né, para entender essa questão aí da matéria. Se ela é toda uniforme, então a gente tem uma mistura homogênea, né? Se ela não é uniforme, a gente tem uma mistura heterogênea. Dentro das misturas homogêneas, a gente consegue ainda analisar se é uma substância pura, se não possui composição variável, ou se é uma mistura homogênea, né? Se tem composição variável. E ainda assim eu posso separar aqui também substância pura, né? Substância pura, se ela pode ser separada em substâncias mais simples, é um composto. Então, por exemplo, a água. Eu consigo quebrar a água em oxigênio e hidrogênio, então é um composto. No caso dos elementos, então, por exemplo, o ferro puro, eu não consigo quebrar em diferentes substâncias, ele é um elemento. No caso de substâncias puras, é interessante também destacar que a temperatura em que ocorre a mudança de fase aqui do sólido para o líquido, também chamada de temperatura de fusão, ela é constante. Então, enquanto não ocorre o derretimento de todo o sólido, não há variação na temperatura. Da mesma forma também que quando há mudança de estado físico do líquido para o gás, também não ocorre nenhuma variação nessa temperatura. A gente tem esse intervalo constante também na ebulição para uma substância pura. No caso da mistura, não. A mistura, como tem diferentes componentes, a interação desses diferentes componentes vai alterar um pouquinho esse intervalo aí da temperatura de fusão e de ebulição. Então, dessa forma, a gente pode ter aqui uma pequena variação na temperatura durante esse processo de fusão e no processo também de ebulição. Outro tipo também de mistura, que a gente tem até discutido bastante na atualidade, trata-se do colóide. Então, o colóide, né, vai ser um tipo de material heterogêneo que a multiformidade deste é observada apenas por instrumentos de alta resolução. Mas o que é isso? São, então, misturas, né, materiais heterogêneos, que a gente tem partículas, né,
dissolvidas aí, digamos, no material, porém a gente não consegue ver, né, por exemplo, com o nosso olho mesmo, com o nosso instrumento óptico natural. Então a gente precisa o quê? De instrumentos mais avançados para observar essas misturas. E é até interessante dizer que o colóide está no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a maionese mesmo é um tipo de colóide que a gente tem. E outro aqui que eu trago à direita, trata-se até dos pontos quânticos, né, que são compostos aí de alta tecnologia que estão presentes em TVs, em displays, entre outros. Então, os colóides apresentam esse aspecto uniforme a olho nu, como a gente percebe nas imagens, porém, diferentemente dos agregados, né, que são materiais heterogêneos, que a gente identifica a olho nu, os colóides a gente não consegue identificar assim. Mas como a gente identifica um colóide? Então, como os colóides têm tamanho de partícula menor do que 1000 nanômetros, lembrando que o nanômetro é 10 a menos 10 metros, então geralmente essas partículas do colóides conseguem interagir com a radiação visível, né? Então, por exemplo, um laser, como a gente pode ver no segundo frasco aí, quando eu crio uma mistura numa solução coloidal, a radiação laser consegue interagir com essas partículas nanométricas aí dispersas, enquanto na substância pura, né, na água à esquerda, o laser não interage. Então, essa é uma forma, por exemplo, de identificar uma suspensão coloidal. Toda substância ela é diferenciada geralmente pelos seus conjuntos de propriedades. Né? A gente tem propriedades gerais, que toda matéria possui, e também as propriedades específicas. Né? Essas vão depender da composição. Então, no caso, as propriedades gerais, a gente tem extensão, né? Inércia, massa, a impenetrabilidade, né, da matéria, divisibilidade e compressibilidade. No caso das propriedades específicas, né, vai depender da composição, a gente tem cor, brilho, odor, o sabor característico, né, daquela substância, por exemplo. As propriedades físicas específicas, a gente tem o estado físico, né? Então, qual vai ser o estado físico que aquela substância é encontrada naquelas condições. A dureza, né, que é a resistência ao risco. Lembrando aí que o diamante é o material com maior dureza, né, que a gente tem disponível. A maleabilidade, que é a capacidade de laminar o material. Ductibilidade, que é a capacidade de transformar em fio. A densidade, que é a razão entre a massa e o volume, ou seja, a massa daquela substância dividido pelo volume que ela ocupa. E a solubilidade, né, que é a capacidade de dissolução, ou seja, o quanto eu consigo dissolver de uma substância em outra. Então, no caso das mudanças físicas, então, basicamente a matéria está em três estados físicos principais, né, sólido, líquido e gasoso. E eu consigo intercalar entre esses estados físicos, ou aumentando ou diminuindo a temperatura ou a pressão. Então, o sólido, quando eu aqueço ele, ocorre o que a gente chama de fusão, né, que é o seu derretimento. Se eu fornecer mais calor ainda, o que vai acontecer? Esse líquido ele pode se vaporizar. No sentido contrário, se eu tenho um gás e resfrio esse gás, ele vai passar então do estado gasoso para o estado líquido, se condensando. Enquanto, se eu resfriar ainda mais que continue esse processo, o líquido pode passar então para o estado sólido, igual a gente faz em casa mesmo na geladeira. Outra questão interessante dessas transições de fase é que a gente consegue também intercalar direto do estado sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Um exemplo cotidiano trata-se da naftalina, né, que a gente até costuma ver em residências. Então, são cristalzinhos, né, pedrinhas branquinhas, que à medida do certo tempo elas vão diminuindo, né, o seu volume, o seu tamanho, porque vai ocorrendo a sublimação dessa substância. Então, durante essas mudanças físicas, o que acontece? Altera a aparência física, né? Então altera ali volume, né? Algumas propriedades nesse sentido, mas a composição não se altera. Então, como a gente vê no exemplo aqui embaixo da água, então a gente tem uma diferença na ordenação, né? Tá vendo? As moléculas aumentam a distância quando aquece, porém a gente não tem nenhuma mudança na composição, continuam as mesmas moléculas de água ali presentes. Então, no caso das propriedades específicas aí, químicas, elas são associadas à composição, né? Então ligações químicas e a capacidade de sofrer transformações químicas dessas substâncias. Então as diferentes propriedades químicas, né, como reatividade,
que é o que? A capacidade de reagir, a estabilidade química, o caráter da ligação, dentre outras, foram que levaram, então, na tabela periódica nessa classificação em grupos de elementos, né? Então, por exemplo, a gente vê na tabela periódica separado os grupos dos metais. Então, os metais são altamente eletropositivos. O que é isso? Eles perdem elétrons, né, em ligações químicas, geralmente. São bons condutores de calor e corrente. Os óxidos, né, que apresentam basicidade em solução, dentre outros. Então, essas propriedades químicas diferentes aí de cada elemento que fez que a gente tivesse essa organização na tabela periódica. E a mudança química? Diferentemente da mudança física, quando a gente tem uma mudança química, há alteração na composição daquele sistema. Então, por exemplo, quando ocorre uma reação entre hidrogênio e oxigênio, eu tenho a formação de moléculas de água. Então, alterou a composição do meu sistema. Outro exemplo, se eu adicionar uma moeda de cobre em meio a ácido, eu vou observar que essa reação química que vai ter, então, a liberação de um gás amarronzado e a água, né, o meio aquoso do sistema vai ficar esverdeado, porque eu vou ter a formação de NO2 marrom e de cobre 2 verde. Né? Então, durante uma reação química, uma substância é transformada em outra e a gente nota, né, uma diferença no aspecto que vai me fornecer então, a informação de que realmente ocorreu uma transformação química. Então, essa mudança pode ser na solubilidade, na cor, né? Pode ser, por exemplo, um aquecimento, né? Uma liberação de luz. Enfim, como a gente discutiu nessa aula, as misturas, né? Na verdade, todos os materiais eles têm propriedades diferentes devido às diferentes composições. Então, quando eu misturo dois componentes, eles podem interagir entre si ou não. E a interação entre essas substâncias vai depender da composição. Conhecendo essas propriedades que a gente discutiu agora, a gente consegue também o quê? Separar essas diferentes substâncias a partir do conhecimento das diferentes propriedades delas. Então, algumas referências da aula de hoje, pessoal. E hoje é só isso tudo.